Fala, torcedor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fute Cearense TV, no YouTube e também na página Esquema Web Ceará no Facebook. No vídeo de hoje nós vamos trazer uma breve análise do que aconteceu nessa rodada de Campeonato Brasileiro, né? Tivemos Ceará e Fortaleza em campo pela Série A. Fortaleza bateu o Sport por 1 a 0 no Castelão, se mantém com 100% de aproveitamento e líder da competição nesse início. O Ceará empatou com a Chapecoense fora de casa, trouxe um pontinho, né? O jogo lá em Chapecó. Também vamos comentar sobre o Floresta do Leston Júnior, que acabou derrotado pelo Manaus pelo placar de 2 a 1, jogo pela Série C. Na Série D também tivemos equipes cearenses em campo no fim de semana. Nós vamos trazer aqui também, comentar um pouco sobre essas equipes. E claro, ao final do vídeo, vamos eleger quem foi o craque da rodada. Então vem com a gente que está começando mais um vídeo. E para começar, né, nós vamos falar do Guarani de Sobral. O Guarani de Sobral encarou a equipe do Motoclube, jogo dificílimo lá no Maranhão, e venceu, né? Começa a competição aí com 100% de aproveitamento, o jogo foi 2 a 0. A equipe do Guarani consegue um resultado gigante, né? Diante de um dos grandes favoritos ao acesso. Eu considero muito o Motoclube um dos favoritos ao acesso, eu acho uma equipe muito organizada, né? Já vi ela atuar esse ano durante o campeonato estadual lá do Maranhão. É uma equipe boa e que tem grande chance de acesso. Então, isso deixa a vitória do Guarani, valoriza ainda mais a vitória do Guarani, né? Torna ela maior ainda. Então, o resultado fora de casa, o Guarani começa com 100% de aproveitamento da competição, venceu o Paragominas na estreia, jogando no Junco, e agora venceu jogando lá no Maranhão, começa bem demais a competição, e o Guarani que é uma equipe que tem muita tradição nesse campeonato, né? Já foi campeão em 2010 da Série D, conseguiu acesso à Série C, né, na época também, óbvio com o título, e aí mostra que é um time que pode chegar, que pode começar brigando bem durante a competição, e é uma das equipes que tem grande chance de acesso, na minha visão, dentre os cearenses, né? Isso porque o Atlético e o Caucaia também entraram em campo, né? O Atlético acabou empatando com o 13, o jogo foi no estádio Domingão, em Horizonte, o jogo terminou 2 a 2. O Atlético começa mal a competição, né? É uma competição que é de tiro curto, as equipes, os grupos só tem 6 times, então dificulta ainda mais, né? Torna ela maior, mais rápida ainda. E o Atlético acabou perdendo na estreia e agora dentro de casa acabou empatando em 1 a 1, tem um ponto em 2 jogos, começa na parte de baixo da classificação e aí a competição não permite que você comece tão mal assim. O Atlético tem que se recuperar muito rapidamente para que volte a disputar e quem sabe aí se classificar, né, para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Outro que também esteve em campo pela Série D foi o Caucaia, né? O Caucaia sofreu muito no estadual, teve que jogar aí a segunda fase da competição praticamente com um time semiprofissional, né? Foi goleado aí por Ceará, por Fortaleza, acabou não fazendo o estadual da melhor forma, né? Também a paralisação complicou um pouco. Aí montou um novo elenco para jogar a Série D e também, assim como o Atlético, começa mal. Calcaia tem apenas um ponto em 2 jogos disputados. E como eu falei, o que eu falei para o Atlético vale também para o Calcaia. Tem que se recuperar da forma mais rápida possível, porque a competição não permite que essas equipes comecem mal. Então tem que se recuperar o mais rápido possível para quem sabe aí sonhar com a classificação nas rodadas finais, né? Então a gente já pula aí da série D, né, para a série C, porque o Floresta, né, nós temos 2 representantes cearenses na série C, e o Floresta esteve em campo no sábado, encarou a equipe do Manaus fora de casa e acabou derrotado. O Floresta começou bem a competição, com uma vitória e um empate, né? Um desses resultados foi o empate contra o Santa Cruz, em pleno Arruda, né? Nós todos sabemos a tradição, né? O que representa a camisa do Santa Cruz aqui no Nordeste. E o Floresta, que é o caçulinha da competição, foi lá e arrancou um ponto importante, né? Já tinha vencido na estreia o time da Juazeirense, da Bahia, pelo placar de 2 a 0. E agora, nesse outro jogo fora de casa, acabou derrotado para o Manaus, né? Permanece ele com os 4 pontos. É um início bom, mas a equipe também tem que ficar de olho, né? A competição tem 18 rodadas, depois tem a fase mata-mata, então é um campeonato que também não permite muitos erros, não permite que você perca muitos jogos e fique na parte de baixo. Como eu já falei no outro vídeo, é interessantíssimo, né, que o Ferroviário que só joga hoje, né, contra o Santa Cruz às 8 horas, o jogo vai ser na Vila Olímpica e o Zica Cabral. O Ferroviário tem a chance de chegar a 7 pontos caso vença o jogo.
Então, voltando pro Floresta, né, que a gente estava comentando, a competição não permite muitos erros. Seria espetacular se as duas equipes conseguissem achar uma condição dentro do campeonato que deixasse elas com possibilidades de classificação e quem sabe até uma classificação adiantada, que seria um sonho, né? E aí, falando sobre o jogo, né, o que eu pude notar do time do Leston Júnior foi que teve um bom início. O time do Floresta abriu o placar do jogo logo com 6 minutos. O Deizinho marcou o primeiro gol do jogo. É o Deizinho que tem começado muito bem aí essa Série C com a equipe do Floresta. E aí ele abre o placar bem cedo no jogo e coloca o Manaus numa situação já bem difícil, porque o Floresta, assim como fez com o Santa Cruz, entrou em campo com a estratégia de se defender e sair no contra-ataque. E isso já colocava o Manaus em maus lençóis, né? Porque tomar um gol cedo e você não poder dar espaço para o seu adversário durante o restante do jogo, né? 84 minutos teria que jogar mais os acréscimos, no caso aí tendo que não podendo dar brecha para o seu adversário. E aí o Floresta acabou fazendo esse gol, né? O que já colocava ele numa situação boa. Mas aí o ritmo caiu, né? Eu achei que o Floresta recuou muito, não conseguiu alcançar as jogadas de contra-ataque, que é a estratégia lançada pelo Leston Júnior durante os jogos. A equipe acabou recuando demais, jogando muita base de ligação direta, né? Rifando a bola para frente, acabou complicando um pouco o jogo da equipe. E aí, ainda no primeiro tempo, aos 36, o Alan Dias foi lá e empatou o jogo para o Manaus, colocou o Manaus de novo no jogo, né? Deu um novo ar para a equipe, principalmente para o segundo tempo, né? 36, você tem ali mais, quem sabe, mais 10 minutos de primeiro tempo. E aí o primeiro tempo terminou nesse placar de 1-1. A equipe do Floresta não estava bem, eu não gostei da atitude do Floresta no jogo, né? Principalmente é, quando estava vencendo. Quando no segundo tempo, um jogo 1-1, né, eu acreditei que a estratégia do Leston poderia mudar, né? Ele poderia adiantar um pouco as suas linhas de frente para pressionar, quem sabe, a saída de bola do Manaus, que estava muito tempo com a bola, teve muito mais posse de bola que a equipe do Floresta. E aí isso colocou ele numa situação boa. E aí no segundo tempo o inevitável aconteceu, né? Que a equipe do Manaus acabou marcando o gol que lhe deu a vitória, o gol que pra mim foi um gol que merecia sair, né? Porque o Floresta não jogou bem, não esteve bem durante a segunda etapa. Como eu disse, recuou muito, não conseguiu achar jogadas de contra-ataque. Foram pouquíssimas as vezes que o Floresta conseguiu algum lance perigoso através do contra-ataque. E aí a gente espera que a equipe melhore, né, para os próximos jogos, já que o objetivo do Floresta claramente é brigar pelo acesso à Série B, né? Como eu já disse, seria magnífico ter, quem sabe, o Ferroviário ou o Floresta jogando uma Série B, ter mais um representante cearense nas competições de alto nível. E aí a gente já pula da Série C, né? Essas foram as minhas impressões do Floresta no jogo. A gente já pula da Série C para a Série A, para falar do Fortaleza. Fortaleza novamente venceu a sua terceira no Campeonato Brasileiro em 3 jogos, tem 9 pontos, é líder da competição com 100% de aproveitamento. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as minhas impressões desse jogo, né, contra o Sport, o que é que aconteceu na Arena Castelão. Então, para começar, novamente, né, eu vou usar uma palavra que eu tenho falado muito nos últimos vídeos, para descrever o Fortaleza do Vojvoda, que é um time organizado, é um time que tem paciência. Ontem achou um time totalmente retrancado, o Sport tem essa característica, né, um time que joga mais fechadinho lá atrás e busca sair no contra-ataque. Inclusive, a primeira chance mais perigosa do jogo foi do Sport, quando o Paulinho Mocelin acabou chutando para fora, né, desperdiçando aí uma boa oportunidade para o time pernambucano. E nesse momento o Fortaleza se manteve organizado, né? Eu gostei muito da postura. Fortaleza teve mais posse de bola, manteve a organização tática, permaneceu melhor no jogo que o Sport. E apesar do Fortaleza ter essa superioridade com relação ao Sport, não foi um primeiro tempo, como é que eu posso descrever, da forma que a gente esperava, né? O primeiro tempo eficiente, né? De um time que agride mais. Foi um primeiro tempo com poucas finalizações, né? Poucas finalizações perigosas. Poucas foram no gol também. O Fortaleza finalizou uma vez a gol. O Sport não finalizou nenhuma, né? A finalização do Sport foi para fora, não foi na direção do gol. Então eu achei, me surpreendeu essa questão, porque eu esperava o Fortaleza criando mais, o Fortaleza finalizando mais. Mas como eu disse, o Fortaleza se manteve organizado dentro do padrão de jogo, encarando um time chato de se enfrentar, né? O Sport conseguiu empatar com o Internacional lá no Beira-Rio na primeira rodada, saiu perdendo por 2-0, conseguiu empatar aí nos minutos finais.
é um time que gera muito perigo, né? É um time que, como eu disse, joga muito fechado. Então, é bem complicado enfrentar o Sport. No segundo tempo, o jogo não saiu muito daquela mesmice. O Sport continuou na estratégia de jogo dele, né? Se manteve defensivo, o Fortaleza tentando furar as linhas de marcação da equipe pernambucana e não conseguia criar grandes oportunidades. Aí nós tivemos um lance, né? Um lance que gerou a expulsão do atacante Maxwell do Sport. Ele acabou pisando ali no jogador de Fortaleza, no Matheus Vargas, e foi expulso, né? O lance foi para a revisão do VAR. O VAR recomendou que o árbitro fosse olhar no monitor. O árbitro acabou decidindo por expulsar o jogador do Sport. E aí deixou o Sport com um a menos, né? Que já estava numa situação difícil, né? Jogando recuado, tentando um contra-ataque que saía poucas vezes. E aí se colocou numa situação mais complicada ainda. E aí depois, né, em alguns lances seguintes, aos 33 da primeira etapa, o Maidana acabou pulando, né, com a mão para cima e o árbitro acabou marcando o pênalti para a equipe do Fortaleza. O pênalti que foi convertido pelo Wellington Paulista, deu o gol da vitória. Fortaleza aí mantém o 100% de aproveitamento, vai bem demais nesse início de Série A e não só na Série A, né? No meio de semana eliminou o Ceará jogando de forma muito superior, né? Eu comentei isso na análise do clássico, foi um dos clássicos mais desnivelado dos últimos anos, né? Desde que os dois estiveram aí juntos na Série A, eu não tinha visto ainda nenhum clássico com esse nível de atuação, não pelo lado do Fortaleza, pelo lado do Ceará. Ano passado nós tivemos a vitória por 2-0, né? No final, mas não se compara ao que o Fortaleza fez na última quinta-feira. Então o Fortaleza consegue aí um grande resultado, mais um, assume a liderança junto com o Atlético Paranaense com 9 pontos, mantém o 100% de aproveitamento e aí já mostra aí uns sinais de maiores evolução da equipe com o Vojvoda, né? O Vojvoda começa o trabalho de forma espetacular, já chamando a atenção da imprensa de fora, né? Alguns jornais argentinos já comentam aí a experiência do Vojvoda no Fortaleza. Então é muito bacana a gente ver o Fortaleza nesse momento, vivendo um momento bom na Série A, liderando a Série A aí na terceira rodada. Esperamos que mantenha esse nível, que a equipe continue jogando bem e, como eu costumo dizer, né, continue mantendo esse padrão de organização tática da equipe. Né? O meu destaque do Fortaleza no jogo não vai para nenhum atleta individual, vai para o coletivo. Eu acho que a equipe foi muito bem em termos coletivos, como sempre, né? É isso que ganha jogo, realmente. Óbvio que você tem um jogador fora da curva sempre é bom, né? Um jogador que desequilibra, mas o elenco, o time tá jogando bem na forma coletiva, isso é melhor ainda. Então, essas são as minhas impressões, né, do jogo da equipe do Fortaleza e nós vamos agora falar um pouquinho sobre o jogo do Ceará. O Ceará acabou empatando com o Chapecoense em 0-0, o jogo foi lá em Chapecó. E aí o que é que eu pude notar desse jogo, né? Eu pude notar uma evolução do Ceará, que vive praticamente uma crise, né, nesse começo de Campeonato Brasileiro. Eu posso dizer que eu notei sim uma evolução da equipe do Ceará no primeiro tempo. Foi um time que quis mais jogo, que quis ter a bola, que jogou, que criou as melhores oportunidades, né? Se futebol fosse realmente merecimento, o Ceará merecia sair vencedor, pelo menos no primeiro tempo. Foi muito bom ver o Lima voltar a assumir o protagonismo do time, né? O Guto colocou o Vina no banco, botou o Jorginho de titular. E aí o Ceará movimentou de uma forma bem interessante, né? O Bruno Pacheco também sendo muito ofensivo. O Rick, apesar de ainda não estar no nível de atuação que a torcida espera, né? Uma promessa, também teve bem em determinados momentos do jogo, né? Outros acabou fazendo lambança, mas é um jogador que é muito jovem, ainda tende a evoluir. E eu acho até que não é o momento dele ser o titular, né? Não receber tanta confiança assim para ser o atleta titular da equipe do Ceará. Eu acho que é um jogador que ainda precisa evoluir mais. O Rick é um jogador de apenas 21 anos, né? Revelado no Ceará. Então, para mim, ele precisa ter um pouco mais de história dentro do futebol, um pouco mais de experiência dentro do campo, para aí sim ele começar a assumir a posição de titular da equipe do Ceará. Então foi muito bom ver o Lima jogando, né? Eu gostei muito também do primeiro tempo do Oliveira. O Oliveira se movimentou bem, o Sobral se movimentou bem. A dupla de zaga já apareceu bem mais segura, né, do que no clássico. O Jordan não foi nem relacionado para o jogo, né? Foi muito mal nos jogos que entrou. Então foi bacana ver o Ceará mostrar uma evolução dentro de campo. E aí, naquele momento eu já pensei, pô, o Ceará melhorou, né? Melhorou muito o seu nível de atuação, vai para cima da Chapecoense, criou as melhores oportunidades, né? O Lima criou duas grandes oportunidades. No rebote de uma finalização do Lima, quase o Gabriel Dias marcou o primeiro gol do Ceará.
Então foi muito bom. E aí no segundo tempo veio o retrocesso, né? Por que que eu chamo de retrocesso? Porque a equipe caiu 100% de rendimento. O Ceará passou a rifar a bola para cima de novo, passou a não ter mais o controle do jogo. A Chapecoense que mostrou, com todo respeito à Chape, demonstrou muita fragilidade, né? Não vive um momento muito bom, não tem um elenco tão qualificado assim para jogar a Série A. Inclusive isso foi comentado, né? A parte interna da Chapecoense estão atrás de um executivo de futebol e o time de Chapecó precisa aí mostrar essa evolução e ontem não foi o dia, mostrou muita fragilidade. Então, no segundo tempo, a equipe do Ceará perdeu totalmente o controle do jogo. Não porque a Chapecoense melhorou, né? Porque melhorou. Mas não foi só esse o fator que fez com que o Ceará perdesse o controle. Foi também, eu acho que a falta de entrega da equipe do Ceará. O Guto tentou melhorar a equipe com algumas substituições, né? Colocou o Saulo, colocou o Vina, o Ione Gonzalez entrou também no jogo. E acabou que não fazendo muito efeito. O Ceará não recuperou o nível de atuação que teve no primeiro tempo. Segundo tempo eu posso realmente classificá-lo como péssimo, né? O Ceará não mereceu a vitória, poderia inclusive sair derrotado, né? Teve um lance ali no final que a Chapecoense quase marcou. Então, mais uma vez, o Ceará deixa o seu nível cair durante a partida e não conquista os 3 pontos, que era um jogo para 3 pontos, né? Um adversário direto. É importante você conquistar pontos em cima desses adversários, certo? Então, essas são as minhas impressões, né, do jogo. Nós vamos agora para o craque do jogo, né? Parte final do vídeo, vamos eleger quem foi o craque do jogo. Na minha opinião, eu vou dar esse título ao jogador Lima da equipe do Ceará. O Lima foi muito bem no jogo, né? Como eu já comentei durante a análise da partida. Chamou a responsabilidade, assumiu o controle ali no meio campo do Ceará, criou as melhores chances do jogo. Foi o jogador que esteve melhor dentro da equipe do Ceará. Jogou muito bem ali, principalmente com o Jorginho, né? Fez triangulações bacanas com o Jorginho, se movimentou de um lado para o outro, apesar de não ter marcado, né? Teve grande chance, botou uma bola no travessão, a bola voltou, bateu nas costas do goleiro Tiepo da Chape, acabou indo na trave e não entrou. Então, para mim, o Lima merece esse título pela responsabilidade que ele teve, foi o melhor jogador dentro de muitos jogadores que não estão atuando dentro do que podem na equipe do Ceará, né? Principalmente o Vina, que foi um dos melhores do futebol brasileiro na temporada passada, também não entrou muito bem, não fez muita coisa, não produziu muito pela equipe. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço demais a presença de vocês. Convido vocês a seguir as nossas redes sociais, né? O nosso Instagram, Fute Cearense TV. Tem lá, você pode ver notícias, tem muito conteúdo que a gente bota lá. Você também pode seguir a página Esquema Web Ceará no Facebook, né? Você também acompanha nossos vídeos por lá. E claro, se inscreva aí no nosso canal, se inscreva, né? Ativa o sininho, deixa o seu like nos vídeos, que isso ajuda demais. Isso aí é tudo por hoje, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a presença de vocês e até a próxima.